No vídeo passado que fiz de Attack on Titan, eu terminei por não concluir a análise da primeira temporada do anime, que era o meu plano original àquela altura. Acabou que eu falei apenas até a parte na qual o Eren foi aceito na tropa de exploração. Então vamos hoje aqui comentar o resto dos episódios, que no caso vai do 13 ao 25, que fazem parte da primeira temporada do anime de Shingeki no Kyojin. De um modo geral, a principal qualidade da obra se mantém aqui no resto da primeira temporada, que é a habilidade que o Isayama demonstra em gerar sempre a curiosidade do público. Esse foi o maior elogio que eu fiz no vídeo anterior e não há motivos para retirá-lo agora. O tempo inteiro, o roteiro da série vai nos apresentando acontecimentos de grande impacto que vão mantendo o nosso interesse aceso para querer ver o próximo episódio. Nessa parte que hoje eu comento, nós tivemos, por exemplo, a misteriosa morte dos titãs que estavam presos pelos humanos para fins de experimento, o julgamento formal do Eren para decidir seu destino, todos os mistérios envolvendo a titã fêmea, dentre outras coisas. Essa curiosidade é gerada não apenas pelos eventos impactantes que formam a história, mas também pelos mistérios que fazem parte, aí sim, do enredo de Attack on Titan. Todo o enigma em volta do objetivo dos titãs, do que está dentro do porão da casa do Eren, agora do passado da Anne e mais um monte de outras coisas. O roteiro de Shingeki no Kyojin se escora fortemente nessa resolução gradual desses enigmas, ao passo em que vai colocando outros mistérios para manter a audiência sempre na expectativa do que virá. Tudo feito de forma muito correta dentro desses episódios que eu vi. O próprio modo como o grande mistério dessa parte é revelado demonstra muita habilidade na escrita. No caso, eu estou me referindo à identidade da titã fêmea. Vejamos aqui. No início, nós sabemos apenas, é revelado, que ela não é apenas mais imprevisível do que a média dos titãs, mas sim que na verdade ela tem um intelecto, ou seja, existe titã que tem inteligência. O que nos leva à conclusão, leva ao personagem do Armin à conclusão de que ela é uma humana que pode se transformar em titã, assim como o Eren. Essa por si só já é uma informação interessante que abre outras possibilidades dentro do roteiro. A existência de vários titãs que são na verdade humanos e todas as implicações que saem disso. No caso, os questionamentos acerca dos objetivos dessas pessoas, para atacarem a humanidade, terminam ganhando importância. Enfim, o passo seguinte nessa questão do mistério da verdadeira identidade da titã fêmea é mostrar essa titã intencionalmente não matando o Armin, reconhecendo-o, ela está prestes a matar ele, aí ela reconhece o rosto dele e não mata. Isso já levanta uma pulga na orelha da plateia. Depois nós descobrimos que o objetivo dela é o Eren e não se sabe muito bem porquê. Então o roteiro habilmente nos recorda do incidente da morte dos titãs que estavam presos em posse do exército humano, justamente para que a audiência ligue os pontos e chegue à conclusão de que a titã fêmea está infiltrada no exército, ou seja, ela conhece o Armin, os titãs que estavam presos pelo exército foram mortos e ninguém sabe quem foi, então a audiência começa a ligar uma coisa com a outra e chegar à conclusão de que ela é na verdade uma infiltrada. Ninguém sabe quem ela é, mas a verdadeira identidade dela é de um membro do exército dos humanos. Então isso também já instiga a curiosidade para que a gente saiba, quem é a traidora, Aí quando parece que o mistério será resolvido, naquela parte na qual ela é capturada pela primeira vez, o Isayama ainda arruma uma maneira de ela escapar, ou seja, ele estica o mistério, estica a curiosidade e só depois de muita peleja que nós ficamos sabendo quem é a titã fêmea. Veja então que o mistério é levantado, lá quando o Armin chega à conclusão de que ela é um titã que tem intelecto, e que o autor vai se aproximando da revelação sem se afobar, entregando informações de maneira gradual para que o leitor/espectador vá digerindo tudo aos poucos e tentando resolver o enigma. Só ao final de uma sequência de grande impacto é que a revelação é realmente feita, misturando dois tipos de engajamento do público. Ao mesmo tempo que recebemos a recompensa do mistério sendo resolvido, nós recebemos essa informação depois de uma grande e empolgante batalha entre a titã fêmea e o Eren. Então há aí o engajamento emocional de uma luta bastante legal, bem empolgante, bem emocionante, e o engajamento intelectual ao mesmo tempo com a resolução do mistério. A revelação em si, eu imagino que seja bastante marcante também, mas na minha experiência pessoal não foi porque eu já sabia. Esse spoiler eu tomei lá em 2015 ainda. Mas aí não é culpa da série, claro. A construção da coisa foi muito bem feita. Para além dessa maior característica da primeira temporada, dessa eficiência em manter a curiosidade do público acesa, há outras coisas que podemos comentar. A primeira é a de que o roteiro da série e
a produção do anime conseguem gerar e administrar situações de tensão muito bem. A cena que me vem à mente logo de cara é aquela na qual a equipe do Eren, liderada pelo Levi, está fugindo da Titã Fêmea dentro da floresta. Ali, a tensão é gerada tanto pela perseguição em si, pelo perigo que os heróis correm, quanto pelo dilema moral do Eren, que fica indignado pelo fato de o Levi não ordenar o ataque, o contra-ataque, não ordenar que os membros da tropa de exploração enfrentem a Titã, enquanto vários outros soldados do exército humano são mortos pelo inimigo. Então ele fica indignado, por que a gente está vendo tanta gente se sacrificando e não faz nada? Há uma grande tensão na decisão que o Eren tem que tomar de virar Titã para enfrentar o inimigo ou de seguir em frente e acatar o plano do Levi. E a direção do anime estende essa situação o máximo possível, o que aumenta o desconforto da audiência, e essa é justamente a intenção. Então esse dilema do protagonista é explorado ao máximo e o perigo da situação é bastante enfatizado, ao passo que a ordem do Levi, que nunca chega, ele não fala nada, ele só manda o pessoal continuar cavalgando e seguindo em frente, causa desconforto nos demais personagens da cena, gerando essa tensão em quem está assistindo também. Essa foi a cena na qual eu mais fiquei satisfeito com a administração da tensão, mas há outras que podem servir de exemplo, como a da revelação da Annie como a Titã Fêmea, com todo aquele jogo de ela não querer entrar no túnel, enfim, outras e outras cenas desse tipo. Outra característica que me chamou a atenção vendo esses episódios foi a inversão na exposição de certos eventos. Eu não sei se isso está presente no mangá, ou seja, se foi o plano do próprio Isayama, ou se foi a equipe do anime que achou por bem fazer essas inversões. Aqui novamente nós vamos falar sobre uma coisa que mencionei no vídeo passado, forma. Como aquele vídeo flopou miseravelmente, vou trazer a ideia geral nesse aqui também. Uma obra de arte não é apenas formada pelo conteúdo, ou seja, pelas coisas que ela diz, personagens, eventos e coisas desse tipo, mas ela também é formada pelo modo como ela expõe essas informações. Alterações na forma de uma obra são alterações na obra como um todo, e acho que Attack on Titan é um bom exemplo disso. Em alguns momentos, nós vemos que a série não segue a cronologia dos fatos, operando as já mencionadas inversões, ou seja, às vezes o anime só mostra lá na frente algum evento que aconteceu bem antes por meio de uma espécie de flashback. Acontece que nem sempre essa ferramenta é usada de maneira a engrandecer a obra. Vou trazer aqui então um exemplo de cena na qual eu penso que a técnica foi bem aplicada e um exemplo no qual eu acho que foi mal aplicada. Antes, é interessante dizer um ponto geral acerca desse tipo de inversão na exposição dos eventos. É mais recomendado que ela seja feita com algum propósito. O autor pode fazer apenas porque acha legal, porque acha maneiro? Até pode, mas provavelmente ao usar essa ferramenta de maneira aleatória, apenas porque gosta dela esteticamente, a chance dele prejudicar outros elementos da obra é muito grande. Quem é fã de cinema tá ligado que isso virou meio que uma modinha nos filmes depois que o Tarantino lançou Pulp Fiction. Mas o Tarantino não fez a sua obra-prima de 94 de maneira fragmentada apenas por achar legal. O roteiro de Pulp Fiction é engrandecido, é melhorado por conta dessas inversões cronológicas. Aí um monte de maluco viu o filme, achou da hora e resolveu imitar, mas sem o senso de função que o Tarantino teve ao escrever aquele roteiro. Começaram a botar só por botar, e aí frequentemente nós vemos filmes que não seguem a cronologia dos eventos de maneira linear, mas que seriam bem melhores se seguissem. Enfim, o ponto é, o autor deve saber o que está fazendo quando adota uma determinada técnica para contar sua história. Aqui em Attack on Titan, às vezes essa inversão é bem feita e às vezes é mal feita. Um exemplo no qual ela é bem feita é a sequência de exposição do plano do exército para desmascarar a Annie, vou chamar ela de Annie. Basicamente, o anime primeiramente nos mostra a execução do plano, para só depois colocar a cena na qual os personagens discutem previamente o plano. Por que eu acho que essa é uma boa inversão? Porque ela é feita para valorizar o mistério acerca da identidade da Titã Fêmea, que é o grande enigma dessa segunda parte da temporada. Se o plano tivesse sido mostrado anteriormente, mesmo que a revelação em si fosse escondida, eles mostram o plano, mas não mostram a conclusão da cena, o espectador já conseguiria ligar os pontos e já entenderia antes da hora que a Annie era infiltrada. Perceber essa informação com antecedência retiraria todo e qualquer impacto que a revelação pudesse ter, e todo o trabalho que o Isayama fez para nos fazer gostar da Annie e depois mostrá-la como uma traidora teria sido em vão. Então o que é que ele faz? Ele inverte a exposição dos acontecimentos.
Primeiramente nós vemos o plano sendo posto em prática, e aí sim podemos saborear toda a tensão crescente da cena, toda a desconfiança que vai sendo gerada aos poucos, até a culminação com a revelação de que a Annie é de fato a Titã Fêmea. Aí sim, uma vez que nós recebemos todo o impacto desse acontecimento, o anime volta um pouco e nos explica a lógica do plano, o porquê de os personagens estarem desconfiando dela, todos os elementos que permitiram que eles concluíssem que ela era a culpada e tudo mais. Pode até parecer que essa inversão quebra a ideia de que toda solução de roteiro deve ser previamente preparada, né? Ou seja, o foreshadowing, mas não é o caso. Não fazer a inversão tiraria completamente o peso da revelação da Annie como inimiga, e isso seria pior para o roteiro da série como um todo. Então esse é um bom exemplo no qual essa inversão tem propósito. Ela tem razão de ser. Mas há cenas nas quais ela é mal feita. E o exemplo que cito é aquele flashback, né, vou chamar assim, que é colocado no meio da cena já mencionada, na qual a Titã Fêmea está perseguindo Eren e o grupo do Levi, e na qual o protagonista está em um dilema moral, sem saber se deve acatar a ordem do líder e continuar fugindo, ou se transforma em um titã e bate de frente com o inimigo. No meio dessa cena, é colocado um flashback para meio que justificar a decisão do Eren. No fim, ele decide acatar a ordem do Levi e continuar fugindo. E o fundamento disso é que ele se convence de que deve confiar nos seus companheiros e tudo mais. O flashback existe justamente para mostrar quais acontecimentos levaram ao aumento da confiança do Eren nessas pessoas. Então a função da cena está clara. Ela serve para que a decisão do Eren não pareça arbitrária aos olhos do espectador. Ele escolheu confiar nos amigos por conta de tudo o que vivenciou com eles, e isso tudo é mostrado no flashback. Tudo certo. Mas há um problema. Esse flashback é extenso demais. Ele toma mais da metade do episódio e o resultado é que a tensão da cena é quebrada. É como se o fluxo da cena fosse interrompido para se colocar uma cena mais amena no meio, para só depois querer retomar a tensão, e esse é um erro básico. Tensão, apreensão e nervosismo são sensações que uma obra gera no seu público. Como sensações, são coisas bastante fugidias, ou seja, se desfazem facilmente. Agora a audiência está tensa e no momento seguinte ela pode não estar mais se algum erro for cometido na construção da cena. Então essa administração da tensão, essa manutenção da tensão tem que ser cuidadosa. Empurrar um flashback grande no meio de uma sequência tensa é basicamente matar essas sensações que você quer gerar no público. Aí vem a pergunta, o que se ganhou com essa inversão então? Eu acho que não se ganhou nada. Se essa cena tivesse sido mostrada lá atrás, muito antes mesmo de a missão começar, ela teria gerado o mesmo efeito positivo que gerou, ou seja, ela serviria para justificar a escolha do Eren com a mesma eficiência que ela teve sendo colocada no meio da sequência de ação. Mas ela não teria o ponto negativo, ou seja, ela não teria matado a tensão da cena de perseguição. Então aqui estamos diante de um exemplo na qual a técnica foi usada de forma errada, onde ela só trouxe prejuízo à melhor forma de se contar a história. Outro elemento que cabe destacar nessa parte de Attack on Titan é o fato de Isayama tentar dar um panorama geral daquela sociedade, retratando o ponto de vista das pessoas que ocupam várias posições dentro dela. O ponto de vista principal, obviamente, é o do exército, e ainda mais especificamente o da tropa de exploração, porque é nela que os principais personagens estão. Esse é o ponto de vista que reflete mais diretamente sobre a guerra e os valores que se aplicam ou não em uma guerra, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas há um cuidado em mostrar que outra parte do exército, no caso a Guarda Real, é dominada por outra visão de mundo. Ali é a corrupção que impera, com os soldados fazendo de tudo para se dar bem, recebendo propinas e pouco preocupados com qualquer tipo de moralidade. Isso é justificado pelo roteiro pelo fato de a Guarda Real ser aquela que mais está distante das zonas de confronto com os titãs, sendo assim aquela que atrai as pessoas que estão mais preocupadas em salvar a própria pele do que em derrotar os titãs ou, sei lá, livrar a humanidade do perigo, qualquer coisa desse tipo. É um elemento muito interessante de construção de mundo que ajuda a enriquecer a trama e a refletir sobre várias questões. Não é nada muito aprofundado, é certo, mas sem dúvidas colabora para tornar aquela história mais rica. Existe também uma religião ali que trata as muralhas como criações diretas do próprio Deus e que provavelmente vai ter um papel mais importante no futuro da série, mas que por enquanto só é mencionada, né? Só é mostrada superficialmente ali. E existe o ponto de vista dos próprios cidadãos, né? Com um certo conflito entre a visão dos comerciantes, que são os mais endinheirados dentre os comuns do povo, e o resto, né? Novamente é tudo bem superficial, e aí os comerciantes são os caras que sempre criticam os
soldados porque eles gastam o dinheiro dos impostos que eles pagam em expedições inúteis e tudo mais, mas ainda assim é uma coisa que torna o mundo de Attack on Titan mais plural. A série não aborda só a questão da guerra do ponto de vista dos guerreiros, mas tem o cuidado de trazer outras perspectivas, ainda que de forma bem simples, né? Os familiares que perdem entes queridos na guerra, enfim, todas essas coisas aí. E já que eu falei do tema da guerra, é bem óbvio que aqui está o coração de Shingeki no Kyojin. Como eu disse, isso é perfeitamente natural, já que os personagens principais dessa série são pessoas que estão na linha de frente da batalha. Então é lógico que esses serão os pontos nos quais a obra vai se demorar mais. O que eu acho mais interessante de abordar em relação a isso é o seguinte: por estar centrado na temática da guerra, Shingeki no Kyojin apresenta um tom geral de ambiguidade em relação aos valores morais. O efeito disso é que na prática nós vemos vários dos valores básicos do shonen, e sim, Attack on Titan é um shonen, sendo invertidos várias vezes ao longo da obra. O ponto no qual isso ficou mais claro para mim foi a cena que eu já mencionei, na qual o Eren resolve confiar nos seus companheiros e seguir em frente sem enfrentar a Titã Fêmea. Essa pareceria uma cena bastante clichê dentro desse gênero de histórias, nas quais fica enfatizado o valor da amizade e da confiança naqueles que estão com você, de que a vitória só vem em equipe, etc. Toda aquela coisa bem comum em shonen. Só que lá na frente nós vemos que o que acontece é o exato oposto disso. Todos os companheiros nos quais o Eren confia são mortos pelo Titã Fêmea e o protagonista fica transtornado, certo de que ele deveria ter realmente enfrentado o inimigo. Ou seja, onde normalmente o shonen resolve os conflitos com a ideia de confiar nos amigos, Attack on Titan faz com que essa confiança na verdade gere os problemas dentro da trama. Não, amigo, isso não é a tal da desconstrução, mas é apenas um exemplo no qual o autor está consciente da tradição na qual ele está trabalhando e por isso mesmo consegue trabalhar essas convenções de gênero a seu modo. Enfim, como eu ia dizendo, o tom geral da série é de ambiguidade. Assim, não é dito em nenhum momento que a decisão do Eren de confiar nos amigos foi errada, mas ela também não é tratada como correta, como seria o mais comum dentro do shonen, né? Na guerra, nunca se sabe o que pode acontecer. Essa é a filosofia geral da série, aqui expressada pelo personagem do Levi, né? Ele diz isso claramente. O ponto geral que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: o fato de Attack on Titan ser uma história de guerra permite ao Isayama criar uma série ambígua, e essa ambiguidade dá a ele mais liberdade em relação ao modo como ele vai trabalhar os valores básicos de shonen do que a gente vê em outras séries, mas ele ainda está trabalhando dentro dessa esteira, dentro dessa tradição. Em outros momentos, a obra parece quase abraçar um certo niilismo moral, saindo assim da ambiguidade. Essa característica fica mais visível quando pensamos no personagem do Irving. Ele é considerado um grande comandante por alguns pelo fato de que está disposto a sacrificar absolutamente qualquer coisa em nome do seu objetivo. E essa é a conclusão a que esse próprio personagem chega quando o seu primeiro plano de capturar a Titã Fêmea dá errado. Ele perdeu porque ela estava disposta a sacrificar tudo e ele não. Enfim, vamos ver como a série vai trabalhar todas essas questões morais, né? Essa questão de consequencialismo, tipo, o objetivo do Irving é nobre, é salvar a humanidade, mas vale a pena sacrificar tudo em nome disso? Se não, quais são as coisas que não vale a pena sacrificar? Enfim, por enquanto eu digo que está sendo construído um campo de discussão muito densa e muito ampla dentro de Shingeki no Kyojin, o que é sempre muito bom, né? Se essa discussão for bem trabalhada, essa obra realmente pode ser considerada muito rica. Já que eu falei de personagem aqui, no caso eu falei do Irving, né? Vou encerrar o vídeo dando rápidas pinceladas em outros. No primeiro vídeo, eu disse que tinha gostado da Mikasa, apesar de entender o porquê de muitos reclamarem. Mantenho tudo o que eu disse ali, mas enfatizo que a minha experiência pessoal com ela está piorando cada vez mais. Ou seja, eu entendo ainda mais porque vocês não gostam dela. No fim, eu fico num dilema. Sou obrigado a dizer que esse comportamento da personagem é justificado pelo roteiro, porque é. De fato, é coerente que a vida dela, que a mente dela gira em torno do Eren, diante de tudo o que nós sabemos acerca do seu passado. Por outro lado, é difícil não se incomodar com as atitudes repetitivas e pouco naturais dela em relação ao Eren. Esse apego, essa obsessão, enfim. Como eu disse, não está errado do ponto de vista da escrita, mas é irritante mesmo. Também entendi porque tantos gostam do Levi. É porque ele é o famoso massa velho. Ele é todo cheio daquela marra de personagem cool e sendo bastante poderoso, protagoniza cenas muito empolgantes de ação. Penso aqui naquela
aquela na qual ele esculacha a Titã fêmea, né? Ele é a prova cabal de que Attack on Titan está realmente dentro da esteira do shonenzão, porque é o tipo de personagem que mais faz sucesso entre o público-alvo desse tipo de história. Eu pessoalmente tenho preguiça dessa classe de personagens, mas até que não me incomodei muito com ele não. De vez em quando ele mostra um certo carisma lá do jeito dele, né? Tipo com aqueles negócios de ser germofóbico ou até de fazer certas piadinhas aqui e ali. Enfim, personagem simples, mas que cumpre o que se propõe. Quem já me parece bem mais problemática é a Hang, né? Que é aquela personagem obcecada em examinar os titãs. O meu problema com ela é que ela serve como exemplo perfeito do que eu acho que eu já disse no primeiro vídeo. Às vezes Attack on Titan se perde no tom que quer seguir na história. As piadas não encaixam porque o humor da série é extremamente bizarro, que só funcionaria em séries mais caricatas. Da feita em que a obra busca ser mais séria, ter um tom mais ambíguo, mais sóbrio, acontece esse desencontro. O tom geral é um e as piadas estão em outra pegada totalmente diferente. Assim, elas ficam só esquisitas, só mal encaixadas e perdem qualquer potencial humorístico que poderiam ter. E a Hang é a personificação disso. Todo o sadismo dela, um quase tesão em dissecar, torturar e explorar o corpo dos titãs, faz com que ela tenha um comportamento extremamente bizarro que seria perfeito em uma série como Jojo, mas ela não está em Jojo e sim em Attack on Titan, então há um descompasso muito grande aí e ela é só mal feita dentro do contexto da obra. Até reconheço que existe um ponto interessante nela, que é aquele diálogo que ela tem com Eren de que acredita que a humanidade já tentou o ódio e o medo contra os titãs e que não deu certo, então ela vai tentar a compreensão, o amor, enfim. Mas é difícil levá-la a sério, porque em 99% do tempo ela só parece uma personagem de Gintama que caiu por acidente em uma série de tom mais sóbrio, então ela só fica estranha, só fica mal encaixada ali, né? Quanto ao Eren, eu só queria dizer que tô bem curioso acerca da psicopatia desse personagem. Já tá muito claro que esse rapaz tem algum parafuso meio solto na cabeça dele, né? Ele, quando fala em matar titãs, ele é obcecado, ele não é muito normal. E isso vai ser trabalhado de alguma forma no resto da série. Ou assim eu espero. Não sei o que vai acontecer com ele, mas alguma capirotagem vai sair daí. Se me é permitido sonhar aqui, espero que seja outra inversão de valor do shonen, dessa vez com o valor da determinação. Mostrá-lo como um personagem determinado, mas isso sendo uma característica ruim nele, ou pelo menos uma característica ambivalente, bem no modo Shingeki no Kyojin de ser. Enfim, só o tempo dirá, né? Por hoje, meus amigos, é só. Muito obrigado a quem viu o vídeo inteiro. Isso sempre ajuda bastante no engajamento do canal. Vocês sabem que eu já disse que a principal estatística que o YouTube leva em consideração é a retenção. Então, se você assiste até o final, você já está ajudando bastante. Além disso, compartilhe aí e espalhe a palavra de Zé Médio pela internet. Semana que vem eu não faço ideia do vídeo que eu vou fazer, mas alguma coisa vai sair, confia. Ah, e tem outra coisa que eu esqueci de falar. Eu tô com a fala um pouco mole, mas não reparem não. É domingo de eleição, porra. Eu tô com a mente cheia de cerveja, mas é o seguinte. Quinta-feira tem vídeo, viu? Vídeo especial pra gente conversar sobre algumas coisas aí importantes em relação ao futuro do canal. Então, além desse vídeo tradicional de segunda, não se esqueça de voltar no canal durante a semana pra gente conversar um pouquinho, beleza? Valeu!